É a vez do Leão. O Sport joga no sábado, enfrentando o São Paulo, 18h30, Ilha do Retiro. Alô, Vinícius Calado. Valeu, Mário. Um abraço, boa tarde, tudo tranquilo? O Sport que se reapresentou hoje pela manhã no CT, dando início à preparação para o seu próximo compromisso, sábado, 6h30 da noite, na Ilha, contra o São Paulo. Partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno. Para esse confronto, o técnico Daniel Paulista deve repetir o time titular que venceu o Grêmio no último domingo, e o Leão buscando esse segundo resultado positivo de maneira consecutiva para ampliar também não só essa maré de bons resultados, como também a invencibilidade que já dura há 4 partidas. Do outro lado, o São Paulo do técnico Hernan Crespo deve vir com a equipe misturada, porque tem decisão pela Libertadores na próxima terça-feira no Morumbi contra o Atlético Nacional da Colômbia. Ontem, jogando fora de casa, tomou um sufoco, um calor danado. O Atlético Nacional meteu várias bolas na trave, perdeu 2 penalidades e ficou no 0-0. O São Paulo saiu muito no lucro desse jogo e tem alguns atletas que estão pedindo, entre aspas, não é um pedido direto, mas o que demonstra em campo, principalmente pela parte física, eles necessitam de um descanso. Então a tendência é que o São Paulo venha com uma equipe mista encarar o Sport. Leão pode tirar proveito se isso se confirmar. O Sport não tem nada a ver e vai buscar um novo resultado positivo agora com o apoio do torcedor. A Ilha que deve estar lotada no próximo sábado. Lembrando, ingressos promocionais até a próxima sexta-feira à noite. Para esse confronto, como já trazíamos desde o início da semana, existia a possibilidade de Zé Lucas se apresentar à Seleção Brasileira Sub-17, mas o Leão conseguiu junto à CBF liberação do jovem de 17 anos que está cada vez mais consolidado como titular, e ele não vai desfalcar o Sport. Então já é uma ótima notícia para o técnico Daniel Paulista. O Leão, que em breve vai anunciar mais uma contratação, como já estamos trazendo aqui na programação da Transamérica, que é do volante Lucas Cal. Do outro lado, a informação que trazíamos sobre a negociação de Chico com o Apoel Tel Aviv de Israel se confirmou no dia de hoje. Agora à tarde, o time israelense oficializou a chegada de Chico e o Sport também emitiu uma nota oficial comunicando a negociação. Chico vai emprestado ao clube israelense até junho da próxima temporada. Pagou-se pelo zagueiro $100 mil pelo empréstimo, cerca de R$500 mil, e Chico tem nesse contrato com o time israelense uma previsão de compra ou uma opção de compra no contrato. Caso isso se confirme, o Sport vai lucrar ainda mais com o prata da casa Chico, que passou 15 anos no Leão, primeira experiência do zagueiro fora do país. Porque o Leão da Ilha tem um jogo super importante contra a equipe do São Paulo. São Paulo que empatou ontem jogando na Libertadores, hein, Diego Eduardo? E sofrendo, viu, Mário? Porque teve pênalti perdido, aliás, 2 pênaltis perdidos. O Atlético Nacional pressionou muito, teve até briga entre os torcedores, né? Lá em Medellín, 0-0. O São Paulo vai com tudo pro jogo da volta. E claro que a tendência para esse jogo contra o Sport no sábado vai colocar uma equipe mista. Mas, sem dúvidas, o Hernan Crespo vem fazendo esse trabalho de recuperação, né? Haja vista que antes do final do retorno, alguns jogos antes, o São Paulo era o 15º colocado do campeonato. Estava bem perto da zona de rebaixamento. E quando chega o Hernan Crespo, dá um crescimento exponencial, né? Vem crescendo consideravelmente. Dos últimos 5 jogos pela Série A, são 5 vitórias, né? Apesar da eliminação na Copa do Brasil, mas o time segue firme, tentando chegar no grupo dos 6 melhores na Série A. E o jogo sim promete sim ser muito difícil para o Sport. Apesar de ser uma equipe mista, mas o Crespo deve colocar alguns jogadores para ganhar um pouco mais de minutagem. Também tem aquela questão de recuperar alguns jogadores, né? Enzo Dias, André Silva no ataque também. Luciano como é um dos destaques também do time. Enfim, esse São Paulo remodelado, remontado, com motivação renovada, mas independente se for reserva, se for misto, mas aqui no sábado na Ilha contra o Sport, promete ser sim um time bem complicado de bater. O São Paulo, Vinícius Calado, é aquele time que quando o Sport começou a Série A do Campeonato Brasileiro, Sérgio Oliveira, naquele jogo foi super elogiado o desempenho do time do Sport, e aí o torcedor disse, rapaz, que início de Série A. Quando passou pro Palmeiras aqueles erros de arbitragem aqui na Ilha do Retiro, e depois começou a tropeçar, outros erros aconteceram, e infelizmente o Sport veio ganhar um jogo no último domingo, quando venceu o Grêmio na 10ª, que seria, hipoteticamente, a 19ª,
para o Sport, mas que é a 17ª, porque o Sport tem 2 jogos atrasados. Será que dá para ganhar sem se iludir, Vinícius Calado? Mário, creio que sim, viu, Mário? Assim, analisando o cenário de um esporte que eu sempre deixo muito claro, não é nada de espetacular, não virou um super time, está muito distante daquele super time da ilha, mas é um time hoje muito competitivo, que mesmo quando não tinha vencido, mas com o Daniel Paulista nas últimas partidas, já tinha demonstrado uma mentalidade diferente, uma intensidade diferente, uma confiança, e eu repito, mesmo antes de vencer, e vai estar jogando em casa, na ilha, com a torcida a favor, e do outro lado deve ter um São Paulo bem modificado. Ontem teve esse calor, esse atropelo que o São Paulo sofreu do Atlético Nacional, aí quem está ouvindo vai dizer, mas foi 0-0, mas basta você assistir o jogo, teve uma série de bolas na trave, teve 2 penalidades desperdiçadas, um placar tranquilo ali para o Atlético, era 2 ou 3-0, e uma grande vantagem no jogo da volta, mas não foi o que aconteceu. E o jogo da volta já é na terça, né, Mário? Então veja, um jogo sábado à noite em Recife, vai acabar ali por volta de 8h30, vai pro vestiário, sai, vai trocar de roupa, tudo, mesmo que, aí vai direto vamos dizer que vai direto pro aeroporto, mas vai chegar em São Paulo na madrugada do domingo. Os atletas devem ser liberados ou se representar à tarde, ou talvez ir direto pro CT mesmo e já fazer um trabalho regenerativo, algo do tipo. Mas já é terça-feira o jogo decisivo da Libertadores contra o Atlético Nacional. Então, é natural que haja essa preservação de alguns atletas. São Paulo vai ser uma presa fácil. Quer dizer que vai vir um time de uma qualidade duvidosa? Não. Mas, claro que por mais que seja um time muito bom, não é o titular, não é a equipe que está com ritmo. Então é aguardar para ver o que é que o Crespo vai colocar em campo. Mas se o Sport em casa, depois de um resultado positivo, com um grande público, diante de uma equipe provavelmente mista, não tiver o mínimo ímpeto ou uma projeção de vitória, é melhor entregar, pedir para ser rebaixado e sair da competição. Porque se num cenário desse a projeção de vitória não traz nenhum grau de confiança para o torcedor, ou não trouxesse nenhum grau de confiança para o torcedor, seria mínimo estranho. Então é uma boa oportunidade para o Sport para vencer a segunda consecutiva. Tem que saber realmente tirar proveito desse jogo com o São Paulo. Diego Eduardo, o Sport pode tirar proveito desse jogo de São Paulo na terça, de uma viagem cansativa da Colômbia no sábado? Tem condições sim, Mário. O São Paulo, como eu falei, né, deve vir para cá com um time misto e o Sport tem que usar a força máxima, todo o time que tem de momento, para poder bater o São Paulo, que está focado nesse jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia na terça-feira. Então o Sport pode se tirar proveito e quem sabe conseguir uma segunda vitória. Para você, Carlos Miguel, dá para tirar proveito e ganhar o jogo? Tem que pegar o embalo, Mário, dá sim para aproveitar. Tem que pegar o São Paulo que vem aí, pode vir mesclado, ou até com jogadores reservas. Então tem que aproveitar o bom momento sim e buscar essa vitória, a segunda no campeonato. Vamos ouvir agora o meia do Sport, Lucas Lima, que comenta sobre a responsabilidade que ele enxerga de ser mais decisivo para a equipe rubro-negra. Então, individualmente falando, eu tenho me cobrado mais para ser mais decisivos, não apenas com passe, mas com gols também. Eu acho que cada um de nós ali da frente joga tem que ter esse poder de decisão, esse poder do gol. E é dessa forma, a gente está trabalhando, a gente está se dedicando, colocar um pouco mais de capricho na hora do jogo ali, que vai dar tudo certo.